Kanban na administração pública. Uma ferramenta para a eficiência e gestão de fluxos. O Kanban, originalmente desenvolvido pela Toyota como uma ferramenta de gerenciamento da produção, tem sido amplamente adotado em diversas indústrias e setores para otimizar processos e melhorar a eficiência. Na administração pública, onde a complexidade dos procedimentos e a necessidade de atender a demandas diversas são enormes, o Kanban surge como uma metodologia capaz de organizar fluxos de trabalho e garantir uma melhor gestão de tarefas e projetos. Sua simplicidade e flexibilidade tornam o Kanban uma escolha ideal para ambientes onde os processos são frequentemente interrompidos por prioridades conflitantes ou onde a carga de trabalho precisa ser redistribuída constantemente. Na prática, o Kanban utiliza um sistema visual de quadros e cartões para gerenciar o progresso de atividades. No contexto da administração pública, isso pode ser aplicado para acompanhar o andamento de projetos e tarefas diárias de forma transparente, permitindo que todos os envolvidos possam visualizar o que está em andamento, o que está aguardando execução e o que já foi concluído. Isso pode ser especialmente útil em ambientes governamentais, onde a execução de tarefas precisa ser feita em conformidade com regulamentos e prazos específicos, além de envolver múltiplos departamentos e colaboradores. O conceito central do Kanban é limitar o trabalho em progresso. Isso significa que a equipe só pode iniciar novas tarefas quando houver capacidade disponível, evitando sobrecarga e garantindo que as atividades sejam finalizadas antes que outras comecem. Na administração pública, essa prática pode ser aplicada para evitar a paralisação de processos importantes e aumentar a eficiência operacional. Por exemplo, em uma secretaria de saúde pública, o Kanban pode ser utilizado para gerenciar a distribuição de medicamentos, garantindo que as etapas de aquisição, transporte e distribuição sigam uma ordem lógica e controlada, sem interrupções desnecessárias. Uma das grandes vantagens do Kanban é a sua adaptabilidade a diferentes tipos de processos e equipes. Na administração pública, isso se traduz em uma ferramenta que pode ser usada tanto para tarefas diárias de menor complexidade, como o processamento de documentos ou a resposta a solicitações de cidadãos, quanto para grandes projetos, como a implementação de novas políticas públicas ou a construção de infraestrutura. O quadro Kanban pode ser físico, utilizando post-its e quadros brancos, ou digital, através de softwares especializados que facilitam o trabalho remoto e a gestão de equipes distribuídas. Além de organizar o fluxo de trabalho, o Kanban também promove a melhoria contínua dos processos. Ao visualizar claramente as tarefas em cada fase de execução, as equipes conseguem identificar gargalos e pontos de ineficiência com mais facilidade. Na administração pública, onde a rigidez burocrática muitas vezes retarda a execução de políticas e serviços, essa capacidade de identificar e corrigir problemas de forma ágil é crucial. Por exemplo, uma equipe responsável pela concessão de licenças ambientais pode usar o Kanban para monitorar o fluxo de pedidos e perceber que a etapa de análise técnica está gerando atrasos. A partir disso, medidas corretivas, como o aumento de pessoal ou a revisão de procedimentos, podem ser implementadas rapidamente. O Kanban também contribui para a transparência e a responsabilização na administração pública. Como cada tarefa está visivelmente atribuída a um responsável, fica claro quem está executando o que, em que estágio está a tarefa e qual é o prazo estimado para sua conclusão. Isso aumenta a transparência dentro das equipes e facilita a supervisão por parte dos gestores. No setor público, onde a prestação de contas e a transparência são princípios fundamentais, essa clareza é um diferencial significativo. Por exemplo, em uma Câmara Municipal, o Kanban pode ser utilizado para rastrear a tramitação de projetos de lei, assegurando que cada etapa, da proposta até a aprovação, seja monitorada e gerida com precisão. Outro benefício da implementação do Kanban na administração pública é o incentivo ao trabalho colaborativo. Em muitos órgãos governamentais, os processos são realizados de maneira fragmentada, com pouca comunicação entre as equipes. O Kanban facilita a troca de informações e a coordenação entre diferentes departamentos. Se uma equipe de planejamento está trabalhando em conjunto com uma equipe de execução em um projeto de revitalização urbana, o Kanban pode ser usado para garantir que as duas equipes estejam alinhadas, evitando retrabalhos e atrasos causados por falta de comunicação. Apesar de suas vantagens, a adoção do Kanban na administração pública também enfrenta desafios. Um deles é a resistência à mudança, comum em ambientes governamentais mais tradicionais.
Implementar o Kanban requer uma mudança cultural, onde as equipes precisam se adaptar a novas formas de trabalhar e colaborar. Isso pode ser especialmente difícil em organizações onde a hierarquia e os processos rígidos predominam. No entanto, com treinamento adequado e o apoio das lideranças, essa transição pode ser facilitada e os benefícios do Kanban podem ser percebidos rapidamente. Além disso, a aplicação do Kanban na administração pública exige um acompanhamento contínuo e ajustes conforme necessário. Não basta implementar o sistema e esperar que ele funcione automaticamente. É preciso monitorar o desempenho, ajustar os limites de trabalho em progresso e garantir que a equipe esteja comprometida com a melhoria contínua. Esse acompanhamento é crucial para evitar que o Kanban se torne apenas uma ferramenta visual, sem gerar os resultados esperados. Por exemplo, uma prefeitura que adota o Kanban para gerenciar projetos de obras públicas deve revisar periodicamente o fluxo de trabalho para garantir que os prazos sejam cumpridos e que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente. Para ilustrar a aplicação do Kanban na administração pública, imagine um projeto de modernização dos serviços de atendimento ao cidadão em uma cidade de médio porte. O objetivo é digitalizar os serviços de emissão de documentos, como carteiras de identidade e certidões de nascimento, reduzindo o tempo de espera e aumentando a satisfação dos cidadãos. Usando o Kanban, a equipe responsável poderia organizar o projeto em diferentes fases, como análise de sistemas existentes, seleção de fornecedores de tecnologia, treinamento de funcionários e implementação de plataformas digitais. Cada uma dessas etapas seria monitorada de perto, e os ajustes necessários seriam feitos à medida que o projeto avança. Por fim, o Kanban também pode ser uma ferramenta valiosa para lidar com crises e emergências na administração pública. Em situações onde as prioridades mudam rapidamente, como desastres naturais ou crises de saúde pública, o Kanban permite que as equipes se adaptem de maneira ágil, reorganizando tarefas e redistribuindo recursos conforme necessário. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, muitos órgãos públicos utilizaram metodologias ágeis como o Kanban para gerenciar a rápida resposta à crise, organizando a distribuição de vacinas, a alocação de leitos hospitalares e a implementação de medidas de contenção da doença. Em suma, o Kanban é uma metodologia simples, mas poderosa, que pode transformar a administração pública, trazendo mais eficiência, transparência e colaboração para os processos governamentais. Ao adotar o Kanban, os órgãos públicos têm a oportunidade de melhorar a gestão de projetos, otimizar o uso de recursos e, principalmente, atender melhor às necessidades da população. Como qualquer mudança organizacional, sua implementação requer planejamento cuidadoso e comprometimento das equipes, mas os resultados podem ser profundamente positivos, beneficiando tanto os servidores públicos quanto os cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!